Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar semanalmente nas residências de São Paulo e do mundo, né, através do YouTube. Temos a série completa, mais de 200 programas, versando dos tabletes babilônicos aos tablets do mundo eletrônico, e que traz hoje, novamente, aqui no MIS, nesse lindo Museu da Imagem e do Som, tudo a ver, né, um convidado que já esteve aqui conosco e que a gente convidou para retornar, para aprofundar alguns pontos aí que a gente não coube no primeiro programa. Leon Serva é jornalista, escritor, pesquisador, recém-doutor pela PUC São Paulo. Ele é doutor em comunicação e semiótica, com a tese A Fórmula da Emoção na Fotografia de Guerra, assunto que ele já tratou aqui no Nova Estela, contando a coleção que ele estudou lá da Inglaterra, do Warburg Institute, e tem uma atuação expressiva no mundo jornalístico brasileiro, através da Folha de São Paulo, agora no rádio, na CBN. E muito bem-vindo novamente, Leon. Eu não vou roubar mais tempo da sua fala, porque eu quero ouvir o que você está fazendo agora. Eu não sei se você quer ir direto no que você está fazendo agora, ou você quer falar um pouquinho sobre como é que o jornalista foi parar no mundo acadêmico, com bolsa, com pesquisa no exterior, bolsa sanduíche. Antes ele comia só sanduíche lá no boteco ali no centro da cidade, agora ele faz bolsa sanduíche. Bolsa sanduíche. Bolsa sanduíche no nosso tempo de jovens era aquele pessoal que levava uma bolsa cheia de sanduíche natural para vender na PUC, né? Exatamente. Mas, Zé Luiz, muito honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite. De fato, uma coisa curiosa. Eu acho que parte da geração que fundou, digamos, o jornalismo como a gente entende, que moldou a imprensa brasileira até a virada do século XX para o século XXI, esses jornalistas tinham uma reflexão intelectual, acadêmica mais intensa. Você pega o Cláudio Abramo, por mais que ele fosse autodidata, ele fez um curso na USP ao final da vida, um curso muito interessante de reflexões sobre jornalismo. Toda a escola do Jornal Estado de São Paulo era uma escola em que todos, digamos, conviviam com a universidade muito intensamente, e isso tudo criava um ambiente de reflexão sobre o jornalismo muito intenso, e eu entendi isso sempre como um aspecto necessário para dar respostas antecipadas aos desafios que a imprensa vai vir a enfrentar. É necessário que a gente tenha um olhar para a academia, para as pesquisas que estão sendo feitas e etc. E isso eu sempre quis estar presente na academia, então eu fiz mestrado sobre guerra, depois de cobrir as guerras, qual foi o significado daquilo e etc. O que o jornalismo, quais são as características do jornalismo de guerra e etc. E agora, mais recentemente, resolvi estudar a fotografia de guerra, como você mencionou e a gente falou no outro programa. E agora eu estou tentando buscar, tentando compreender um aspecto muito importante. Hoje está sendo muito estudado na Europa e nos Estados Unidos, menos no Brasil, que é a questão do que eu chamo de jornalismo neural, mas é do reconhecimento das imagens, por reações neurológicas que são ou mais rápidas ou inferiores ou mais automáticas do que propriamente racionais. E que, no entanto, são decisivas por gostar de um programa, por gostar de uma notícia, por entender uma notícia ou não e etc. Né? Isso, por exemplo, no Instituto Warburg, em Londres, onde eu estive, está sendo estudado. A pergunta é: por que os policiais americanos atiram em negros, que a gente vira e mexe, a gente vê esses escândalos assim? Por que eles atiram se é evidente para a gente que está olhando os filmes que a pessoa estava desarmada? Então eles fizeram um estudo
com centenas de pessoas tendo que optar atira ou não atira em relação a uma foto de uma pessoa que é exposta a 1/20 de segundo. Ou seja, a gente mal vê a foto e tem que decidir se atira ou não. E a estatística mostra que as pessoas atiram mais se a pessoa da foto era negra. Então, quer dizer, ele mostrou que o viés, o preconceito, é ainda mais arraigado do que racional. E que, portanto, o combate ao preconceito e às suas consequências não pode ficar apenas no discurso racional, né? A mesma coisa você tem provavelmente no jornalismo, né? Tem notícias que a gente gosta ou não gosta. Paulo Francis dizia que o principal âncora dos Estados Unidos decidia uma eleição americana com o jogo de sobrancelhas. Quando ele falava de um candidato que ele não gostava, ele fazia com a sobrancelha um ar circunspecto. E quando ele gostava, ele fazia uma outra face e aquilo transmitia para o espectador um desejo de voto. Então essas coisas todas que eu acho que são importantes para o estudo do jornalismo que agora virou digital, muito mais do que aquela foto estática do jornalismo em papel. Caramba, tá sofisticando a tua pesquisa. Não, que já foi sofisticado, eu nunca tinha, honestamente, eu tô 60 anos de experiência, eu nunca tinha visto essa relação, como a gente conversou no outro programa, entre a fotografia e a pintura. É uma coisa que, obviamente, agora eu vou olhar tudo de novo, rever um monte de conceitos, acho que já é um conceito, né? O Leão nos mostrou que né, até os pintores na Renascença iam buscar, né, imagens do passado para poder produzir as coisas com emoção, né? E depois a fotografia, no começo do 20, no final do 19, reproduz essa mesma coisa. E agora você está avançando para cima de algo extremamente importante. E essa pesquisa está sendo, você falou, acontecendo em vários países também, né? Então, pesquisas sobre isso acontecem em vários países. Na tradição da ciência, tem uma coisa muito interessante que é o Darwin, que revolucionou completamente o pensamento humano com a origem das espécies. Alguma coisa como 6 ou 12 anos, 10 anos depois, fez um outro livro que revolucionou completamente o que a gente sabe sobre emoções humanas, que é o livro A Expressão da Emoção nos Homens e nos Animais. E esse livro foi tão polêmico quanto o primeiro e talvez tenha levado mais tempo para ser aceito ainda. Então, nos anos 60, alguns cientistas estudando vou dizer, procuraram negar o Darwin e dizer o que o Darwin dizia fundamentalmente é que as expressões humanas manifestadas principalmente pelo rosto são universais. Então ele pegou fotos, imagine, em 1860 e mandou para vamos dizer, para um pastor que estava com uma tribo de índios num lugar bem distante que tinha tido contato recente. Para outro que estava nos Estados Unidos, ele mandou para a gente do mundo inteiro e principalmente querendo que pessoas que não tivessem tanto contato com os europeus. Então ele mandou para o Havaí, para o Brasil, para o mundo inteiro. E ele recebia os questionários, a pergunta que ele fazia é o seguinte: quando uma pessoa vê essa foto, e era uma foto de uma pessoa sorrindo, o que ele diz que está acontecendo? Quando ele vê essa foto, uma pessoa triste e assim sucessivamente. E os índios, os polinésios, as pessoas das culturas mais distantes reconheciam aquelas emoções nas faces. E ele, Darwin, então escreveu o livro dizendo que a expressão de emoções é universal. E isso, 100 anos depois, tentaram contestar Paul Ekman, americano, e ele começa falando, vou negar isso aqui, e ele conclui, Darwin tinha razão. A expressão de emoções é universal, e mais do que universal, é que como os macacos são peludos, a gente não nota, mas os macacos estão fazendo exatamente o mesmo rito facial para a expressão das mesmas emoções. Mais do que isso, cachorros, gatos e outros mamíferos. Então, a expressão de emoções nos animais é muito semelhante e universal. O que acontece? Pesquisas sobre empatia e etc. foram mostrando que a gente, para você ter uma ideia, em
200 avos de segundo, um macaco reconhece a emoção de outro. Aí você fala assim, não, mas cobre o rosto. E pelo corpo, ele, com o dobro de tempo, mas ele reconhece também. Então, se isso acontece, o que está se mostrando, e essas pesquisas estão acontecendo em Colômbia, muito forte na Europa, em vários países do mundo, o que está se concluindo é que a comunicação ela é muito mais rápida e ela percorre um universo do nosso corpo e da nossa mente inferior ou mais profundo e mais automático do que a razão. Então a gente não vê uma foto, pensa sobre ela e conclui não sei o quê. Você mal viu a foto e você já tem uma conclusão sobre ela, uma compreensão dela. Né? Uma foto, uma imagem, um filme, etc. Ou uma pessoa. Né? Talvez a gente tenha perdido isso nos nossos contemporâneos com o excesso de importância que a comunicação verbal ganhou. Né? Se a gente pensar que índios americanos se entendem e têm uma linguagem não verbal que é mais sofisticada para a tradução de tribos diferentes, a gente vai perceber que o excesso de verbalismo, vamos dizer assim, do ocidental atual, talvez seja um retrocesso e não um avanço. Né? Uau! E aproveitando o gancho, né, já que você tocou na atualidade, no que está acontecendo, vamos mexer numa ferida aí. O que está acontecendo com o jornalismo brasileiro? Você no início nos relatou, quando eu te perguntei a questão da relação com a academia, você falou, bom, na verdade eu venho de uma geração que ia lá na Belas Artes, comprava um monte de livro de filosofia, de história, né, de ciência, história da ciência. Quando eu criei aquela coluna, aquela estante lá, muito jornalista até hoje fala, descobri a história da ciência porque você fez aquela coluna, tal, aquela estante. Eu saí em 2003, né, da Belas Artes, né, e digo com muita dor, assim, já relatei aqui em outras situações, saí porque a vida noturna de São Paulo, por incrível que pareça, o retrocesso foi um grande retrocesso. Quer dizer, quando eu era pequeno, eu andava pela essa cidade super tranquilo. Em 2003, quando eu fechei a Belas Artes, ninguém mais saía à noite com a carteira no bolso. Então, foram anos muito difíceis. O começo desse novo milênio foi muito difícil em relação à segurança, né? Muito. E até a percepção ainda é ruim. A Vida Paulista foi um período pior, né? O Cine Belas Artes estava fechando, depois ele conseguiu umas parcerias com os bancos, mas a livraria não tinha parceria com o banco, então não tinha como trazer escola para ver sessão à tarde e tal. A gente acabou realmente desistindo, não era por causa da internet, tudo isso é blá blá blá. A gente estaria lá hoje, até hoje, firme, se não tivesse acontecido. Para mim foi bom, porque eu fui por outros caminhos e tal. Mas eu mesmo no começo do milênio, né, eu já percebi que os novos jornalistas, a geração que veio já nesse milênio, né, que está vindo aí, está aí agora, né, já tinha menos bagagem. Entendeu? Tipo assim, se alguém me ligava, Zé, eu tô aqui com um espaço, lá da Folha, né? Não vou dar nomes, né? E tô com... O que você sugere? Eu falei assim, putz, hoje é 250 anos que Kant publicou A Crítica da Razão Pura. O cara falou, legal, aquele mas... silêncio no telefone. Quem é esse Kant? Esse Kant é legal? Eu falava, é muito legal. Daí eu passava lá a matéria e saía no dia seguinte, 250 anos da publicação da crítica. Mas você percebe que já era o silêncio. Quer dizer, já não tinha uma referência... E isso não é um fenômeno brasileiro, né? Eu acho que tem O que está acontecendo aí? Não, eu acho que tem um empobrecimento das empresas jornalísticas. Né? Quer dizer, toda essa multiplicação de meios, cada meio novo que nasce, ou cada grande... o meio de meio, como o Facebook, que é um meio dentro do meio internet, o Google, que é uma ferramenta dentro do meio internet, mais a internet, mais as fórmulas jornalísticas de outros meios, mais o YouTube, etc. Tudo isso, cada um, ainda que possa ser uma pequena fração, tira uma fração da publicidade, das receitas dos meios antigos. E isso faz com que eles tenham que se reinventar. Nós estamos vivendo um momento em que eles ainda estão vivendo a fase de ter como se reinventar, ter que se reinventar. Muitos vão fenecer, alguns vão sobreviver. Não é?
Nesse momento, todos estão empobrecidos, todos os veículos jornalísticos, quer dizer, televisões no mundo inteiro reduzindo suas equipes, porque a televisão ainda é a maior audiência, mas perdeu. Televisões a cabo, que se dizia que seria o futuro, antes que elas virassem o futuro, foram superadas pela internet. E isso tudo tirou receitas. Os jornais, as empresas jornalistas, nem digo jornais de papel, reduziram suas equipes, reduziram os salários das equipes que sobreviveram, né? Então, isso é um aspecto. Hoje, um jornalista tem que fazer 5 reportagens num dia, ele tem menos, digamos, inteligência em cada um. Ele pode ser inteligente, mas ele vai dedicar pouco tempo e inteligência a cada uma delas, né? E a outra coisa é que também você tem que, antigamente, não existiam cursos de jornalismo, né? Existiam cursos das mais diversas coisas. Então, você chegava numa redação, você tinha aquela pessoa que fez filosofia. O Rui Mesquita, do Estadão, estudou filosofia e direito. O irmão talvez tenha feito direito e uma outra coisa, ou só direito. Mas todo mundo tinha algum curso que tinha feito que não era o de jornalismo. Então, as redações eram muito plurais nesse sentido, né? Elas eram ambientes como uma academia, né? E não como um time de jornalistas, né? Isso eu acho que também deu, a lei é de 69, ela passou a vigorar em 79, houve algum desrespeito por mais uns anos, e a lei teve todo o seu impacto, realmente, de 1985, mais ou menos, até o ano 2000, 2001. Quando, então, uma decisão na Justiça derrubou a lei do diploma, e aí, mais ou menos, aos pouquinhos, foi se reconstruindo, digamos, essa pluralidade. Mas, no entanto, as empresas estavam reduzindo. Então, aí veio a crise econômica, e isso eu acho que tirou densidade do conteúdo jornalístico, e também a redução física dos jornais fez com que também caísse a densidade, né? Um caderno como um caderno de cultura, como o folhetim antigo, ou o caderno de cultura do Estadão, suplemento de... desapareceram. Não fazem muito sentido. A Folha tem hoje o Ilustríssima, que é um caderno pequeno, é um caderno muito culto, etc. O Estadão tem o Aliás, que é um caderno culto, mas você olha, não tem nada do espaço que havia antigamente nos cadernos de cultura mais sofisticada. E o mundo digital, como você vê em relação ao jornalismo, né? Eu lembro aqui nesse mesmo espaço no MIS, no começo dos anos do novo milênio, século, a gente já tinha uns encontros de tuiteiros culturais. Que tava, na época o Twitter, eu acho, assim, era muito forte em agregar pessoas com um certo interesse por livro, cinema, teatro, jornal, cultura muito forte. Depois, como você falou, depois também o mesmo fenômeno. Tem o Facebook, tem o WhatsApp, tudo foi se dividindo. Também o mundo digital também tem internamente também tem esse problema, né? Sim. Era mais concentrado, mais refinado, né? Mas eu me lembro que no começo tinha aquela desconfiança, né? Não, mas ninguém vai seguir um Twitter para direcionar uma equipe de reportagem, né? E com o tempo isso foi superado, né? Quer dizer, eu me lembro uma equipe da Globo estava saindo da cidade do Rio de Janeiro depois de 2 dias quase sem dormir, de enchente, desgraça, tudo. E quando finalmente a água baixou, estava acalmando, começa a rolar no Twitter que o morro desmoronou em Niterói e que os caras do Twitter estavam já socorrendo vítimas tal, antes do mundo oficial se inteirar. E daí a pergunta que a jornalista fazia, eu me lembro, ela foi entrevistada, o que eu faço? Eu estou louco para ir para casa dormir, já tínhamos se dispensado, agora a gente está vendo isso aqui, a gente acredita ou não? E obviamente eles correram para Niterói e estava rolando, né? Isso que eu te falo, daí eu acho que essa questão de que a gente vai ou não dar ouvido foi superada pela realidade, né? E vários sinais disso. Por exemplo, o descrédito que havia em relação à Wikipedia no começo, de que se ela é feita pela coletividade, ela não pode ser bem feita. E até que as pesquisas têm indicado que ela tem um índice de erros menor do que as enciclopédias convencionais, né? Que o número de correção é online, rapidinho. Porque, digamos, o Big Data ou esses crowdsource, que a gente começou a chamar de wiki qualquer coisa, né?
essas construções wiki, coletivas e tal, meio que se autorregulam e corrigem erros e etc. Então, de fato, se tornou uma coisa fundamental. Você falou das redações sendo guiadas pelo Twitter, e eu diria, e os Estados Unidos que são dirigidos por um presidente twitteiro, tá certo? Quer dizer, até uma nação hoje pode ser, para saber os humores do seu presidente, tem que acompanhar o Twitter, né? Isso, de fato, é interessante, como tudo na vida, e muito assustador, né? Porque a irresponsabilidade também pode estar presente na comunicação digital, porque é uma pessoa, você manda, no que você apertou aquele botão, foi. No jornal, o jornal tradicional tem mecanismos de controle sucessivos entre o jornalista, quando ele põe o ponto final na sua matéria, e a publicação. Na antiga banca ou na internet, você tem a figura de um copydesk, não digo um revisor, que não existe mais, mas um copydesk, um editor, um editor de primeira página, um editor de homepage, vamos dizer, um editor geral e um diretor de redação. Pode derrubar uma matéria, né? Você pode derrubar uma matéria. Eu lembro dessa expressão. Ia sair uma matéria. Você pode segurar uma matéria para melhor apuração, você pode derrubar uma matéria, né? Ou você pode elevar uma matéria à manchete. Então, tudo isso cria um aspecto coletivo que é muito importante para a qualidade jornalística e que as redes sociais, como o Twitter e o Facebook, não têm, né? E isso é um problema. A outra coisa que é muito importante de um retrocesso ou de um obstáculo para a qualidade jornalística, que eu acho isso não muda, isso é de fato um problema, e não é uma reação de um velho jornalista em relação às redes digitais, é o fato de que o jornal é a expressão do espaço público, né? Então, um jornal, você bem ou mal tem lá 300 pessoas, tem reuniões, você tem todos esses fluxos de filtros que reproduzem e conseguem fazer com que a escolha da manchete reproduza aquilo que a sociedade está, como um todo, discutindo ou que deve discutir, tá certo? Então, faz com que a manchete sejam coisas de interesse público geral. Enquanto na rede social eu posso mandar um Twitter dizendo assim, minha gravata sujou de molho de tomate, como eu posso olhar e falar assim, a taxa de juros subiu, né? Então, a diferença entre aquela informação totalmente desimportante e a muito importante é nula. E no círculo de informação dos meus amigos circula uma informação que a nós nos interessa e, de repente, uma importante. Então, isso cria uma hierarquia, aliás, destrói a hierarquia, cria uma horizontalidade em que a notícia sobre o Donald Trump ou sobre a dona Nicota, minha vizinha, que derrubou o molho... Ou que está dançando na cozinha. Tem o mesmo espaço, tá certo? Tem a mesma hierarquia, não existe aquela noção de o que é mais importante. E o jornalismo sincroniza a sociedade exatamente nesse sentido, né? Olha, hoje é muito importante a eleição, vamos votar às 9 da manhã e etc. e tal. E isso não tem nas redes sociais, por enquanto, né? Elas terão que se reinventar, ou o jornalismo terá que se reinventar em contato com elas. Há projetos nisso, né? O New York Times e o Facebook têm um laboratório de discussões sobre como melhorar a forma jornalística de veiculação de informações pelo Facebook, né? Mas estamos longe disso por enquanto. Por enquanto está rolando livre, né? Exato. A gente, num desses debates aqui, eu me lembro, acho que foi o André Matarazzo, que era um político que já estava ligado nisso, antenado, meio precoce em relação ao resto, que ele falava, ele é todo fino, né? Uhum. Então ele falava, a gente teve séculos para criar o modo de sentar na mesa e comer, né? Sim. E ele fala, hoje em dia, você senta na mesa, cada um tem um celular, e é aquela bagunça, as crianças e tudo mais. Ele fala, a gente não tem aquela brincadeira, põe do lado direito ou do lado esquerdo o celular, né? Dos garfos. Qual é a etiqueta? Qual é a etiqueta? Então, de fato, o modo de usar, né, a gente não tem, né? Isso aqui E entrou muito rápido. Não deu tempo de... E o pior, pode desaparecer muito rápido também, né? O celular é uma revolução incrível.
esses dias estava vendo um filme sobre a biografia do Bill Gates e ele chega para anunciar, no dia que ele anuncia o primeiro iPhone, ele fala, incrível que visão de futuro que ele tinha, ele chega e fala assim, estamos hoje anunciando uma coisa que vai revolucionar o telefone. E ele anuncia o iPhone. Isso, de fato, faz agora 11 anos. Em 11 anos mudou completamente tudo. Não é só a revolução do celular, tá certo? Quer dizer, ele mudou completamente a telefonia. E com isso mudou completamente o consumo de informações, tudo mudou completamente com o iPhone, né? E em 10 anos. E Humberto Eco tinha uma frase que ele disse um pouco antes de morrer, que ele dizia que hoje o grande problema é que a velocidade de transformação dos meios está tão rápida que quando a gente começa a refletir e ter uma reflexão crítica sobre ele, já acabou, né? E esse é o risco que a gente corre. A gente está falando sobre o iPhone aqui e de repente olha para trás e fala assim, o iPhone? Isso já está... Mas ainda não. Ainda não. Leon, a gente vai se despedir novamente. O Nova Estela Ciência e Debate. Hoje pegando esse tema que a gente já teve algumas vezes aqui, que é a questão do jornalismo, a informação e para onde a gente está indo. Acho que foi muito proveitoso e vai ajudar a gente a refletir e, quem sabe, novas estrelas aparecendo aí no horizonte para mexer um pouco aquilo que precisa ser mexido. Esperamos ter o nosso telespectador conosco na próxima semana, no mesmo Bate-Canal ou no YouTube a qualquer momento, em qualquer lugar.